Olá, mulheres. Quero desejar a todos vocês um excepcional dia, uma excepcional noite, uma excepcional tarde, tá? Porque daí eu não sei que horários vocês irão ver esse vídeo, tá? Mas desde já, quando você ver esse vídeo, que esse vídeo seja um vídeo de inspiração para a tua vida, para o teu dia a dia, tá? Mas este dia eu irei compartilhar com vocês um versículo bíblico que se encontra no livro de Josué, no capítulo 1 e o versículo 9. Por mais que muitas de vocês não acreditem, mas a Bíblia Sagrada é o melhor livro que existe no mundo. Eu digo isso por quê? Porque ele é considerado o livro dos livros e nele está presente todas as lições que você imaginar para a sua vida, tá? Então, esse versículo, repetindo, está em Josué, capítulo 1 e versículo 9, que nos diz o seguinte: Não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo. Não pasmes, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Tá? Esse é um versículo de quê? Se vocês analisarem direitinho. Deus fala com Josué e manda Josué ter bom ânimo. Por que Josué estava desanimado? Josué estava desanimado porque antes dele ele teve um mentor, ele teve um líder chamado Moisés. Moisés, ele foi uma criança que quando bem pequenininho, aproximadamente 3 meses, ele foi lançado no rio Nilo. Por quê? Porque houve um decreto no Egito que todos os meninos, filhos de judeus ou filhos dos israelitas, deveriam ser mortos. Todos os meninos que nascessem. Só era para sobreviver as meninas. Mas as parteiras preferiram deixar Moisés vivo. E a mãe de Moisés conseguiu esconder ele por 3 meses em casa. Mas depois disso não foi mais possível. Então ela colocou Moisés no rio, pois ela sabia que a filha de Faraó se banhava ali. Entendeu? E a irmã de Moisés, Miriam, foi lá, colocou o irmão dela, mas ficou observando. E quando a filha do faraó viu o menino, pegou para si. E a própria irmã dele, de Moisés, que era Miriam, ela indicou a própria mãe dela, para cuidar de Moisés. Como a filha de faraó não tinha leite, então, obviamente, ela deixou Moisés ficar com a mãe, mesmo sem saber, para que ele fosse amamentado. Depois do desmame, ele voltaria para o palácio a conviver com a princesa. Só que depois que Moisés cresceu, Moisés recebeu uma ordem para libertar o povo do Egito. Acho que vocês já ouviram muito isso, porque tem novelas na TV e tudo que passa, novelas bíblicas, né, que eu creio que tem muitos de vocês que gostam. Então, isso que eu estou falando para vocês é um fato que muitos de vocês já conhecem. Então, Moisés foi o quê? Foi um grande libertador. Então, Moisés cresceu e certa vez ele viu o povo dele sendo escravizado e maltratado e ele acabou matando um egípcio. E com isso ele fugiu, foi para o deserto. Lá no deserto ele passou 40 anos e nesse decorrer de tempo Deus foi tratando com Moisés pessoalmente. Até que Deus disse que Moisés teria que voltar para o Egito para libertar o povo que estava escravo no Egito há mais de 400 anos, 4 gerações, né? Ou vamos dizer assim, 4 gerações, vamos botar aproximadamente isso, né? Então deu o quê? Um pouquinho mais de 400 anos. Então Moisés foi ser esse líder e Moisés tirou esse povo depois de muitas pelejas com o faraó permitiu Moisés tirar o povo de lá. Então Moisés foi todo o tempo levando o povo no deserto e lá Deus foi fazendo provisões, grandes coisas, muitas coisas aconteceram no deserto, até que chegou o dia que Moisés morreu. Só que no decorrer da trajetória de Moisés, Josué observou tudo e viu que não era fácil a vida de Moisés com um povo que todo o tempo estava sempre em rebeldia, sempre fazendo coisas
que não agradava a Deus. Mas antes de Moisés morrer, ele já tinha dito, Deus já tinha mandado Moisés dizer para Josué que ele ficaria no lugar de Moisés, pois eles não tinham ainda chegado à terra. Chegou o tempo de Moisés morrer e ainda eles não tinham habitado a terra que seria deles, como promessa de Deus feita a Abraão. Então, quando Moisés morreu, então Josué, ele simplesmente, nós percebemos quando o Senhor fala para ele: não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo. O Senhor, ele estava revigorando, dando força a Josué, levantando Josué. Então, o povo chorava a morte durante 30 dias e passou os 30 dias e Josué continuou lá, triste, angustiado. Ele tinha uma obra para fazer, ele tinha algo para ser feito, mas ele parou, ele estacionou, porque a circunstância fez com que ele desanimasse. Então o próprio Deus veio e animou a Josué. Aí eu pergunto a você, essa questão de ânimo, será que você e eu, mulher, nós sempre não estamos passando por isso, por alguma circunstância? A situação de Josué foi essa, mas a minha e a tua pode ser outra, qualquer outra, não é? Muitos de vocês nesse momento, quando assistirem esse vídeo, podem estar numa situação assim, de desânimo, sem força, sem vontade para fazer nada, não é? Olhando para o mundo, olhando para a vida e não vendo expectativa, tá? Mas eu quero te mostrar hoje, através de um versículo bíblico, que há sim necessidade de se levantar. Há necessidade sim de se erguer, sabe? Do pó, da cinza. Errar, cair, desanimar, isso vai acontecer muitas vezes na tua vida e na minha vida. Mas o próprio Deus mostra aqui que não é isso que Ele quer para nós. Ele não quer nos ver prostrados, desanimados, deixando o propósito para trás. Aí você pode dizer assim, tá, mas eu não sei qual é o meu propósito. O teu propósito que você tem nesta terra, que Deus te colocou, é para ser você mesma, para ser mulher, para você exercer o seu papel como mulher. Eu estou falando isso por quê? Porque muitas de nós estamos esquecendo, estamos deixando de lado, de fato, o papel que é nosso nesse mundo. E muitas vezes nós queremos procurar papéis que não são nossos. Então, minha intenção aqui é trazer para você neste dia esta reflexão. Levante-se onde você estiver, independente do que tenha acontecido. Aí você pode dizer assim, mas não é fácil. Eu sei que não é fácil. Mas daí a vida, ela precisa continuar. Enquanto você está aqui nesta terra, Deus quer que você faça a melhor vida possível. Entende? Então nós devemos fazer isso todos os dias. Quando a circunstância difícil vir, que ela sempre vai vir, com certeza, então nós temos que olhar para ela e dizer assim, olha a circunstância, eu não vou ceder. Isso não significa que você não possa viver o seu momento de dor, de tristeza e de angústia pelaquela circunstância. Pode, e como pode, está tudo bem. O que não pode é ficar depressivo, afundado naquela situação. Não, tem que vencer aquela. E cada situação ela nos coloca de pé. No decorrer da história de Josué, nós não vamos ver mais nenhum momento Josué, ele desta forma, ele passou por outras situações difíceis, complicadas. Mas depois do ânimo que Deus deu a Josué, Josué entendeu que muitas situações viriam, mas ele enfrentaria todas. Então, é isso que eu também quero falar contigo. Eu não sei como é que você vai estar quando você ver esse vídeo. Talvez você nem esteja nessa situação, mas ela já será um incentivo para que você não permita que nenhuma situação te pare, que nenhuma situação dê stop para você, mas que toda situação ela só te dê assim um alerta, sabe? Um momento só parado até que o sinal se abra de novo e você continue sua trajetória, tá bom? Então reflete sobre isto neste dia e eu desejo a você dias melhores e de conquistas. Até mais.